Marcos 10, 43, 45. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43 a 45. Na década de 50, uma criança lá na América Central, depois de testemunhar a transformação na vida dos indígenas, após entregarem suas vidas a Deus, também decidiu entregar sua vida a Cristo. Na mesma época, uma pequena menina lá na América do Norte, após ouvir uma linda história da professora na EBD, decide também entregar sua vida ao Senhor. Sabe o que essas duas crianças tinham em comum? Um grande desejo em seus corações de serem servos. A grande pergunta é: o que Deus fará desse desejo, posto em seus corações tão cedo de servir? Isso só o tempo poderá nos dizer. Essas crianças cresceram e entre os seus 13 a 14 anos foram estudar na mesma escola, na Flórida, e ali tornaram-se grandes amigos, e o desejo que eles tinham de servir já era evidente no seu viver. Quando foram para a faculdade, o menino, que agora já era um rapaz, foi estudar grego e seguiu depois para o seminário de educação cristã. Enquanto isso, a menina, que também já era uma moça, foi estudar educação infantil. Nesse mesmo período, algo maravilhoso lhes aconteceu. Decidiram seguir juntos no mesmo propósito de vida que lhes era tão comum. Então casaram-se em 1957 e o desejo de serem bons servos permanecia conservado em seus corações. Assim, procuravam se capacitar da melhor maneira possível. Depois desse processo de capacitação, foram servir no acampamento Word of Life. Então, aquele rapaz, que se chamava Davi, vendo a carência que muitos conselheiros tinham em aconselhar os acampantes, decidiu abrir um curso para que conselheiros pudessem se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, para que se tornassem mais aptos no desempenho de seu serviço para o Senhor. Sim, como vimos, era um casal de servos, capacitando outros para servirem. No entanto, um dia, eles recebem uma ligação. Um telefonema que transformaria suas vidas. Harold e Ari ligaram para Davi contando-lhe que haviam aberto um acampamento Palavra da Vida no Brasil, mas precisavam de servos de Deus com muita disposição para abrir um seminário, pois jovens brasileiros precisavam de instrução na Palavra de Deus e, mais que isso, careciam de um lugar onde os preparasse para serem bons servos de Deus. O coração daquele jovem casal saltou de alegria diante de tamanha possibilidade de servirem ainda mais ao Senhor. Então, começaram a clamar e a orar a Deus, pois o curso em Nova York estava indo muito bem. Será mesmo essa a vontade de Deus? Então, um questionamento veio aos seus corações. Por que ficar aqui em um curso que dura 2 meses, se no Brasil poderiam servir por 12 meses. E em 1963, no dia 15 de novembro, partiram em uma viagem de 12 dias, em um navio rumo ao Brasil, com seus 3 filhos pequenos, Carol Sue, Davi e Steve. Ao sair, tinham apenas 1/4 do seu sustento e uma grande confiança no Deus a quem serviam. Quando chegaram ao Brasil, ficaram encantados com o carinho dos brasileiros. Isso comoveu-lhes o coração e logo se encheram de amor pelo povo a quem vieram servir.
Passaram 1 ano em São Paulo estudando português. Mas será que o Brasil precisava de mais um seminário? Sim, precisava. Essa foi a resposta que veio ao coração de Davi, depois de observar que nenhum outro seminário trabalhava com sua visão de setor vida, junto ao setor estudo, onde estudantes não eram somente expostos ao conhecimento bíblico, mas também eram incentivados a praticarem disciplinas saudáveis para um estilo de vida comprometido em servir. Desse modo, arregaçaram as mangas e saíram de São Paulo para Atibaia, onde passaram de 7 a 8 meses sem energia. Foram muitos os desafios, porém, em 1965, deram início ao primeiro Instituto Bíblico Palavra da Vida. Sim, o Brasil foi o primeiro, e hoje é o único seminário bíblico Palavra da Vida. Começaram com uma turma de 11 alunos. Contudo, antes de completar os 3 anos para a primeira turma se formar, enquanto Mary Ann visitava sua família nos Estados Unidos, todos os seus filhos tiveram sarampo. Porém, Steve, o filho de 3 anos, adormeceu e não mais acordava. Foram dias de muita angústia, até que conseguiram levá-lo a um hospital em São Paulo. Porém, o médico deu um prognóstico inesperado. A criança precisava de tratamentos que só seriam possíveis nos Estados Unidos. Uma crise se alastrou em seus corações. E agora, o que fariam? Deixariam tudo para trás? Que resposta deveriam dar diante desse sofrimento? E a resposta era confiar em Deus. Sim, aquele mesmo Deus que os comissionou, quando ainda eram crianças, os chamava para andarem sobre as águas. Assim, aquela moça que se chamava Mary Ann corajosamente voltou com seus filhos, sozinha para os Estados Unidos. Não foram dias fáceis, mas após 3 meses, Davi pôde ir também para os Estados Unidos, onde permaneceram servindo confiantemente a Deus no cuidado com sua família e com a obra de Deus. Após esse período difícil, eles retornaram com seus filhos para o Brasil, mesmo tendo os médicos aconselhando a ficarem nos Estados Unidos. Mas ali no Brasil, poderiam presenciar a boa mão de Deus sobre os seus filhos. Em especial, viram um milagre na vida de seu pequeno Steve, que se tornou um grande corredor e ciclista. Sim, aquele que recebeu o diagnóstico de que não conseguiria mais andar, hoje anda com sua bicicleta para todos os lados, e não há queda que o segure. Esse mesmo casal, Davi e Mary Ann, completam 60 anos de serviço dedicado ao Senhor aqui no Brasil. E eles geraram inúmeros outros servos. Entre eles estão seus filhos, Davi, Carol Sue, Steve e Kimberly, com seus genros e noras, seus netos e bisnetos, e os 2.400 alunos formados, dos quais muitos hoje estão espalhados pelo mundo a serviço do Senhor. Sim, queridos, que linda história. E muitos aqui tiveram o privilégio de ver isso pessoalmente, né? Então eu quero falar com você que está nesse ginásio hoje, com você que assistiu esse simples teatro de 8 minutos. E se você entregasse a sua vida hoje ao Senhor e decidisse sem reserva se tornar um servo, como está escrito aqui na frente? Querido, você já pensou onde Deus poderia te levar? Temos aqui representados dezenas de agências e com certeza estão precisando de mão de obra. Vá aos estandes,
conheça um pouquinho da estratégia que cada um tem usado. Queridos, como o Totti disse, comece cá, comece já, servo bom e fiel. A primeira música que o Paulo fez e vai cantar, e nós vamos ajudar, é baseada no Salmo 126, que começa assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O nome da música é Sonhadores. Na verdade, o Sr. Davi e a Marianne começaram com uns pesadelos aqui no Brasil. A Edith Moreira, que é a primeira aluna da Melva, me contou que o seu Davi não pôde participar da primeira formatura porque ele estava de cama com hepatite. Algum tempo depois, as crianças pegaram o sarampo e o Steve não voltava, aí a Marianne teve que voltar sozinha com o Steve, que já era pesado, e as outras duas crianças se recuperando. E daí o seu Davi, depois de 3 meses, foi encontrar com eles. O médico já tinha falado que o Steve ia passar o resto da vida em estado vegetativo. Aí os alunos que estavam aqui pensaram: será que eles vão voltar? Aí, quando eu cheguei aqui como aluna, em 1970, eu vi aquele casal jovem, com 3 filhos pequenos e um bebê de olho azul, e eram todos bem magrinhos. Mas o mais magrinho era o Steve, que ele já tinha acho que uns 7 anos, e ele estava com um galo na testa, os joelhos todos ralados, porque ele estava reaprendendo a andar. Mas eles voltaram. Os cocos voltaram. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam de volta. E o Salmo 126 termina assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quais sonhadores nos sentimos a enxergar além. E então a nossa boca se encheu de um sorriso de louvor que extravasou no testemunho de uma voz anunciante de alegria. E é por
por isso que entre um povo, seja ele de onde for, não se poderá jamais vetar ou esconder qualquer homem ou mulher que já encontrou Jesus, qualquer vida onde Deus já atuou. Seja a luta mais viril ou ainda a dor maior ou menor, seja o recurso que se possa ter, dentre as lágrimas deixadas no caminho aqui, certamente muitas vidas brotarão. Nossa boca se encheu de um sorriso de louvor que extravasou no testemunho de uma voz anunciante de alegria. E é por isso que entre um povo, seja ele de onde for, não se poderá jamais vetar ou esconder qualquer homem ou mulher que já encontrou Jesus, qualquer vida onde Deus já atuou, seja a luta mais viril ou ainda a dor maior ou menor, seja o recurso que se possa ter, entre as lágrimas deixadas no caminho aqui, certamente muitas vidas brotarão. Dentre as lágrimas deixadas no caminho aqui, certamente muitas vidas brotarão. Certamente muitas vidas brotarão. Eu tive vontade, em alguma ocasião da minha vida, eu não lembro que ano foi, mas eu tive vontade, os referenciais para a minha vida foram tantos e eu não podia dar conta de escrever um bilhetinho, ou uma cartinha, uma mensagem para cada um deles, agradecendo por aquilo que eles fizeram e continuaram fazendo na minha vida. Então eu escrevi uma música. Eu sei que a música, ela não consegue dizer tudo que o autor gostaria, mas eu creio que essa música ficou marcada no meu coração e eu podia, se eu pudesse dividi-la em tantas partes quantas estão aqui, eu podia colocá-la na minha mão e jogar para todos vocês. Através da música, do som e da letra vocês podem compreender isso, e eu sei que cada um de nós é um abençoador para outra pessoa. Eu louvo mais uma vez ao Senhor pela vida de seu Davi e Dona Mariane, pelo que eles têm representado na minha vida de forma particular, e vocês podem se apropriar dessa música como se fosse escrita só para vocês, tá bom? Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou, como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles,
São bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh. E não me importa o que eu tenha que deixar, eu quero é levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, eu quero é levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Muito bom. Nessa noite nós temos o privilégio de ter como nosso preletor uma pessoa que eu conheço há muito tempo. A Palavra da Vida foi fundada lá nos Estados Unidos em 40 e de lá para cá já foram 4 diretores gerais. E esse que vai nos falar nessa noite, ele é o presidente da Palavra da Vida em todo o mundo. Caso vocês não saibam, a Palavra da Vida não existe só no Brasil. Aqui é o melhor, mas tem outros que são mais ou menos. E ele, apesar de assumir há 13 anos atrás, se eu não me engano, desde 2011, nesse período todo Deus tem usado muito a vida dele. Ele conseguiu não apenas continuar, mas crescer esse ministério. Ele é casado, tem 4 filhos e nesse empenho ele conseguiu fazer o seu doutorado. É uma pessoa muito dinâmica e muito pessoal. E eu admiro demais, tenho o prazer de trabalhar com ele e para ele. E eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas bem brasileira. Tanak, please come forward. Well, thank you, Johnny. Muito obrigado, Johnny. What a joy to be here.
É uma alegria estar aqui. Good evening. Boa noite. It is a joy to be with you, É uma alegria estar com vocês. and I bring greetings from the Word of Life team literally all over the world. E eu trago saudações da equipe Palavra da Vida, And Word of Life is now, as you probably know, in 83 countries. literalmente em todo o mundo. A Palavra da Vida está em 83 países do mundo. And it's a real delight as well to be here tonight for this very special event. Para mim é uma alegria estar aqui nesse evento tão especial essa noite. And to honor our dear friends Dave and Mary Ann Cox. E para honrar nossos queridos amigos Davi e Mary Ann Cox. I was thinking this afternoon, Estava pensando essa tarde. you never know what God is going to do through a life. Você nunca sabe o que Deus vai fazer com a sua vida. From a couple that is sold out to Him. E, assim como um casal que é totalmente rendido ao Senhor. And so you think about the first Word of Life Institute here. Então você pensa no primeiro Instituto Bíblico Palavra da Vida aqui no Brasil. And now to imagine that we're in 16 countries around the world. E agora pensar que existem institutos bíblicos em 16 países do mundo. What an amazing thing. Que coisa maravilhosa. One life, one couple, Um casal starting a Bible school in Brazil. fundando uma escola bíblica aqui no Brasil. And today there are 40,000 graduates of the Bible Institute and Bible schools around the world. E hoje tem cerca de 40 mil formados dos institutos bíblicos da Palavra da Vida no mundo. Who would ever think? Quem poderia imaginar? There's something you don't know about me. Tem alguma coisa que vocês não sabem a meu respeito. See, when I was 14 years old, Quando eu tinha 14 anos de idade, I was in my local church at a missions conference. estava na minha igreja local, numa conferência missionária. And in that missions conference, I committed my life to serve God full-time in ministry. E naquela conferência missionária entreguei a minha vida totalmente ao Senhor para servi-lo de tempo integral. I was just a young teenager. Era um jovem adolescente. Do you know who the preacher was? Sabem quem era o pregador? Dave Cox Sr. Dave Cox. Yeah, it's amazing. So this is very personal for me Então, para mim isso é coisa muito, muito pessoal, because this man has impacted my life porque esse homem impactou a minha vida and their family has impacted my e a life. família impactou a minha vida. And I've known all their kids Eu conheço todos os filhos and just so thankful for what God has done in and through their lives, as I know you are. e eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus fez através deles. Eu sei que vocês também estão. Well, what comes to your mind when you think about being a servant? O que vem à sua mente quando você pensa em ser servo? Well, hopefully you think about Dave and Mary Ann Cox, Espero que vocês pensem a respeito de Davi e Mary Ann Cox. but maybe you think about some of the negative things. Mas talvez você pense em algumas coisas mais negativas. Like, for example, long hours, Por exemplo, trabalhar longas horas, very little pay, pouco pagamento do seu trabalho, working long nights, trabalhando às vezes a noite inteira maybe working for many hours without receiving any recognition, e trabalhar muitas horas sem nenhum reconhecimento, doing things that no one else wants to do. fazer coisas que ninguém mais quer fazer. We all know tonight that a servant does not have his or her own agenda, right? Nós sabemos que um servo não tem a sua própria agenda. No, they follow the directions of someone else. Eles seguem as ordens, as instruções de uma outra pessoa. And let's be honest, Vamos ser honestos, we all know that we are to serve, right? nós todos sabemos que precisamos servir, certo? But many times we don't want to. Mas às vezes a gente não quer servir. It's not our first inclination. Não é a nossa primeira inclinação. Someone once asked Lauren Sanney, Uma pessoa uma vez perguntou para um homem chamado Lawrence Sanney, who served as the president of the Navigators many years ago. que foi o presidente dos navegadores muitos anos atrás. They asked, "How will I know when I have a right servant E attitude?" essa pessoa perguntou, como é que eu vou saber se eu estou com a atitude correta como servo? And Mr. Sanney said this. E o Sr. Sanders falou o He seguinte, said, "You'll know that you have the right servant attitude você vai saber que você está com a atitude correta como servo by how you act when you're treated like one." quando você vê como você vai agir quando você é tratado como servo. That's a pretty good test. É um teste bom esse. Yeah, I'd like you to turn tonight to Romans chapter 1. Peço que abram suas Bíblias para Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. I'd like to look at verse 1 just for a moment. E eu quero olhar para o versículo 1, só um minutinho. Because you know as you enter into the book of Romans Que você sabe quando você lê o livro de Romanos, that it's
written by the Apostle Paul as he was guided by the Holy Spirit. É um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo. And he was the church's first missionary, right? E ele foi o primeiro missionário da igreja. And I want you to see how he introduces himself right here in verse 1. Vejam como ele se apresenta aqui no versículo 1. What does it say? O que diz? Look at verse 1. Olha o versículo 1. Paul says, Paul, a bondservant of Jesus Christ. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. So Paul introduces himself at the very beginning as a servant. Então Paulo se apresenta desde o começo como servo. He actually does this 5 other times in his other letters. Na verdade, ele faz isso mais 5 vezes nas suas outras cartas. And what this does is it gives us a really good idea that Paul connected serving to being a E missionary. isso nos dá uma boa ideia de que Paulo ligava muito a ideia de servo a ser missionário. We know this is true Nós sabemos que isso é verdade from the life of Christ, right? pela vida de Cristo, não é mesmo? He was sent really Ele- from his Father, Ele right, to foi this enviado earth. do Pai para esse mundo And we know what he came to do. e nós sabemos o que ele veio fazer. And you have Mark 10, verse 25. Em Marcos 10, 25, It says that the Son of Man did not come to be served, o Filho do Homem não veio para ser servido, but to serve, mas para servir. and to give his life a ransom for E many. te dar a sua própria vida como pagamento por And muitos. so from Jesus Christ and the Apostle Paul, Então, de Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, we see this relationship between serving and being a missionary. temos esse relacionamento entre servir e ser missionário. Now you probably know that being a servant is the idea is being bound to another person. Você sabe que a ideia de servo é você estar ligado a uma outra pessoa. Of course, the Apostle Paul did not belong to himself. O apóstolo Paulo não pertencia a si mesmo. He belonged to Christ. Ele pertencia a Cristo. And so he had made a decision to be bound to Jesus Christ. Então ele tomou uma decisão de estar ligado a Jesus Cristo. And he didn't see that as a limitation. E ele não via isso como uma limitação. That was not a handicap. Não era uma desvantagem de alguma forma. He saw it as an act of joyful obedience to Jesus Christ, Ele via isso como um ato de obediência feliz a Jesus Cristo. to the very one who had given everything, given his own life for him. Aquele que tinha entregue a sua própria vida por ele. As you look at Paul's life, he serves over and over again. E você olha a vida de Paulo e era um servo, vez após vez. His whole life was focused on serving. A sua vida inteira estava focada em servir. And I thought about us here tonight. E eu pensei sobre nós nessa noite aqui. Thought about you, dear students. Pensei sobre vocês, queridos alunos. Many of you are considering your role in ministry and missions. Vocês estão considerando qual será o seu papel em missões? And so you have to ask a question. Então você tem que fazer essa pergunta. What does it take to qualify as a servant missionary? O que eu preciso para me qualificar como um servo missionário? I want to remind you all tonight that we're all involved in this thing of missions, right? Eu quero lembrá-los que todos nós estamos envolvidos nesse negócio de missões. And so really what I want to say tonight is for all of us. Então, na verdade, o que eu vou falar nessa noite é para todos As we nós. serve Jesus Christ and represent him to this dying world. Ao servirmos Jesus Cristo e representá-los diante desse mundo que está perdido. I'd like to stay right here in Romans chapter 1 Quero ficar aqui mesmo em Romanos capítulo 1 and look down to verses 14 to 16 if e you would. olhar os versículos 14 a 16. And what happens here is Paul is making 3 declarations. E o que está acontecendo aqui, Paulo está fazendo 3 declarações. And I believe these declarations reveal the qualifications for a servant missionary. E eu creio que essas 3 revelações são 3 qualificações de um servo missionário. They're not very complicated, Não é muito complicado, but very important. mas muito importantes. What does God expect? O que Deus espera? Let's look at verse 14. Vamos ler o versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Did you read what Paul said? Vocês ouviram o que Paulo escreve? He says, I am a debtor. Ele diz, eu sou devedor. You know what that is? Sabe o que é isso? Qualification number 1. É a primeira qualificação. It's a sense of obligation. É um senso de obrigação. Servant missionaries understand that they have an obligation. Servos missionários entendem que eles têm uma obrigação. Paul is saying, because I have the gospel of Jesus Christ, because it has changed my life, Porque eu tenho o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho transformou a minha vida, he's saying, I am obligated. estou obrigado. I'm obligated to share Christ with everyone. Sou obrigado a compartilhar Jesus com todas as pessoas. And you know Paul did exactly that, E right? você sabe que Paulo fez exatamente isso, certo?
He shared the gospel with a runaway slave. Ele compartilhou o evangelho com um escravo fujão. He preached to the Jews in the synagogues. Ele pregou para os judeus nas He sinagogas. preached to the Greeks in Athens. Pregou para os gregos em Atenas. He shared his testimony with King Agrippa. Ele compartilhou seu testemunho para o rei Agripa. Everywhere Paul went, he had an obligation to share Christ. Todo lugar que Paulo ia, ele tinha uma obrigação de compartilhar Jesus Cristo. Now, to me, it's very interesting that Paul uses the idea of debt here in this É passage. interessante para mim que Paulo usa a ideia de ser devedor nessas Have you ever been passagens. in debt before? Você já esteve em dívida alguma vez? You know, maybe you've borrowed money from a friend or a family member, Talvez even a bank. você emprestou dinheiro de um amigo, um membro da família ou do banco mesmo. Maybe you've used a credit card before. Todos acho que já usaram um cartão de crédito. Now, here's the thing: when you take on debt, E a coisa é a seguinte, quando você assume uma dívida, I hate to tell you this, é difícil falar isso para vocês, but you have an obligation. mas você tem a obrigação. You must pay back that debt. Você precisa pagar essa dívida. And sometimes that's very difficult to do, right? Às vezes é muito difícil fazer, não é mesmo? Reminds me of a man who was practicing his golf swing in Africa. Me faz lembrar de um homem que estava praticando golfe lá na África. This man was practicing his golf in the country of Benin, a very small country in Africa. E ele estava fazendo isso num país muito pequeno da África chamado Benin. And with one swing of the golf club, he set off a whole string of unbelievable events. E com uma tacada de golfe, ele desencadeou uma série de eventos extraordinários. And so he hit a shot, Então ele deu a tacada com a bola. and he was golfing right next to the Air Force base of the country of Benin. E ele estava fazendo isso do lado da base da Força Aérea lá de Benin. And his golf ball went over the airport. E essa tacada mandou a bola para cima, para a direção do aeroporto. It hit a bird, Acertou um pássaro. and the bird was stunned, of course, O pássaro ficou nocauteado, é claro. and dropped onto the windshield of an Air Force jet that was going down the runway. E esse pássaro então caiu no para-brisa The pilot de lost um control avião of que his estava airplane, decolando. O piloto perdeu o controle do avião. and he crashed into the 4 other jets that the military had, the Air Force had in Benin. E esse jato então, fora de controle, ele trombou nos outros 4 jatos da Força Aérea de Benin. And so really, with one golf ball, Com uma tacada de golfe, he destroyed the entire Air Force of Benin. ele destruiu a Força Aérea inteira de Benin. Now, as you can imagine, this man was put in jail, Vocês podem imaginar que esse homem logo foi preso. and they wanted him to pay them back for the damage, Eles queriam que ele pagasse pelo prejuízo. and they asked him for $40 million. E eles falaram, você está devendo 40 milhões de dólares. But there was a problem with that. Mas tem um problema. This man only made $275 a year. Ele só tinha, a renda desse homem era 275 dólares por ano. And those who like math, E agora as pessoas que gostam de matemática, do a little calculation in your brain. faz um cálculo aí na sua cabeça. Do you know how long it would take this man to pay off that debt? Sabe quanto tempo esse homem demoraria para pagar essa dívida? 145,000 years. 145 mil anos. You want to talk about obligations? Esse cara estava devendo. This man was obligated for the rest of his life. Estava devendo para o resto da sua vida. Everything he was going to be doing the rest of his life was going to be about getting these airplanes repaired. Para o resto da sua vida, a única coisa que ele ia fazer é pagar para reparar esses aviões. He couldn't repay that debt. Seria impossível pagar essa dívida. And we're a lot like that man, aren't we? Nós somos muito como esse homem, não é mesmo? The Apostle Paul was the same. E o apóstolo Paulo também. We have a debt that we can never repay Nós temos uma dívida que jamais podemos pagar. because of what Jesus Christ did for us. Por aquilo que Jesus fez por nós. We're obligated Somos obrigados, for the rest of our lives para o resto das nossas vidas, to declare the gospel. para declarar a mensagem do Evangelho. But why did Paul have this obligation? Mas por que Paulo teria essa obrigação? There are really 3 good reasons as you look at the text. Se olharmos para o texto, nós vemos 3 razões. And we know Paul's story, of course. Nós conhecemos a história de Paulo, é claro. But he was obligated because of what Jesus Christ did for him. Ele se sentiu obrigado por aquilo que Jesus Cristo fez por ele. You see, Paul knew where he had come from. Paulo sabia de onde ele tinha vindo. You know his story Vocês really conhecem well. a sua história. Jesus confronted him on the road to Damascus. Jesus o confrontou no caminho para And Damasco. he took this man who had been a persecutor of the church. E ele pegou esse homem que era um perseguidor da igreja. Paul actually called himself the chief of sinners, right? Ele mesmo se chamava o maior dos pecadores. And what does Jesus do? E o que Jesus fez? He transformed his life. Transformou a sua vida. Paul didn't deserve it. Paulo não merecia isso.
but he became a preacher of the gospel. Mas ele se tornou um pregador do evangelho. He became an apostle to the Gentiles. Ele se tornou um apóstolo para os gentios. And Paul knew that he was only in the place that he was because of God's mercy and grace. E Paulo sabia que ele só estava nesse lugar por causa da graça e misericórdia de Deus. And he was obligated because of that. Então ele se sentiu obrigado por causa disso. And so are we. E nós devemos sentir assim. Do you know what else? Sabe o que mais? He was obligated because he saw himself as a steward of the gospel. Ele se sente obrigado porque ele se via como mordomo do evangelho. He knew that God had entrusted him with the most incredible good news of all time. Ele sabia que Deus havia confiado a mensagem mais importante de todos os tempos. It was the message of hope and salvation. A mensagem de esperança e salvação. This message that the world needs to hear. A mensagem que o mundo precisa ouvir. And he was motivated. E ele estava motivado. He says in 1 Corinthians chapter 9, he says, "Woe is me if I don't preach the gospel." Em 1 Coríntios ele fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. He said, "I've been entrusted with a stewardship." Eu There's the fui idea. confiado como mordomo. I am obligated. Sou obrigado. Now think about it this way. Pense dessa maneira. Imagine that this afternoon you were in a medical lab doing some tests. Imagine que se hoje à tarde você estava num laboratório médico fazendo alguns testes. And very suddenly you find out that you've actually discovered the cure for cancer. E sem querer você de repente percebe que você descobriu a cura para o câncer. Now what do? O que você faz? You say, "Oh, that's great. Ah, legal, beleza. I'm glad I figured that out." Ah, que bom que eu descobri isso aí. No, you have become a steward of the cure for cancer. Você se tornou mordomo para a cura do câncer. And so from that moment on, you have an obligation Daquele momento em diante você tem uma obrigação to tell everybody, "I have the cure for cancer." para dizer para todo mundo: eu tenho a cura do câncer. It's the same with the gospel of Jesus Christ. É a mesma coisa com o evangelho de Jesus Cristo. You and I have been entrusted with the answer. Nós somos confiados com a resposta. We know the cure to man's greatest problem, right? Nós sabemos a cura do maior problema que existe para o homem, The problem of sin. o problema do pecado. You know the way for people to escape eternity in hell. Você sabe como as pessoas podem escapar à eternidade no inferno. Because you know that, you're obligated. E pelo fato de você saber isso, você está obrigado. One more thing. Mais uma coisa. Paul was obligated because he saw people's desperate need for the gospel. Paulo estava obrigado porque ele via a necessidade desesperada que as pessoas têm do evangelho. In Ephesians chapter 2 and verse 1, Paul says that those who are without Christ are dead in their trespasses and sins. Efésios 2:1, Paulo escreve que as pessoas sem Cristo estão mortas nos seus delitos e pecados. It says in verse 12 that they have no hope. No versículo 12 diz que não tem esperança. Let me ask you a question tonight. Vou fazer uma pergunta para vocês hoje. How do you see people? Como que você enxerga as pessoas? I'm in lots of airports from week to week, Eu estou em muitos aeroportos, semana a semana. passing thousands of people, Passo por milhares de pessoas. and honestly, I can kind of forget that people don't know Jesus. E para ser sincero, às vezes eu esqueço que as pessoas estão andando sem Jesus. I can forget that they're headed to hell. Eu posso esquecer que elas estão caminhando para o inferno. I was on vacation for a few days with my wife just a few weeks ago, Algumas semanas atrás eu estava de férias com a minha esposa. and I was walking into a shopping mall with my E wife, estava entrando no shopping com a minha esposa. and out came this teenage lady, this young girl, E saindo do shopping tinha uma jovem, adolescente. and she was wearing a t-shirt. E ela estava com uma camiseta. And I was shocked with what I saw in that t-shirt. E eu fiquei chocado com aquilo que eu li naquela camiseta. She had a very dark image on there, Estava muito escura a camiseta. like a skull or something, Parecia uma caveira, alguma coisa assim. and there were 2 words on her t-shirt. E tinha 2 palavras nessa camiseta. Do you know what it said? Sabe o que estava escrito? It said, "Dead inside." Morto por dentro. I just stood there. I thought, did I just read that? E eu pensei, será que eu li certo? That's a true thing. É verdade, é a verdade. And I thought, God, that's how I need to look at people. É assim que devemos olhar para as pessoas. They are literally dead inside. Elas estão literalmente mortas por dentro. They're completely lost without Jesus. Totalmente perdidas sem Jesus. I cried out to God, God, help me to see people differently. Eu clamei para Deus, Deus me ajude a ver as pessoas de uma forma diferente. I'm obligated Sou obrigado to share the gospel. a compartilhar o evangelho. And servant missionaries are bothered that so many are dead in their sins and headed to hell. Servo missionário deve se incomodar que tantas pessoas estão mortas e indo para o inferno. One of our dear friends at Word of Life, his name is George Murray. Dos grandes amigos da Palavra da Vida, lá nos Estados Unidos, o nome dele é George Murray. He's a missionary statement. He shares these statistics. Ele é um grande missionário e ele compartilha essas estatísticas.
And these statistics are true for today. E essas estatísticas são verdadeiras hoje. 9 out of every 10 people living in the world today 9 de cada 10 pessoas vivendo nesse planeta hoje are spiritually lost estão espiritualmente perdidas, and outside of faith in Jesus Christ. totalmente fora da fé em Jesus Cristo. 90%. 90%. We have a lot of work to do. Temos trabalho a fazer. 1 out of every 3 people living in the world today Uma de cada 3 pessoas que vivem nesse mundo hoje has no one living near them who can tell them about Jesus. não tem ninguém que more por perto delas que possa compartilhar o Evangelho. Even if they want to hear, Mesmo que se elas quisessem saber do Evangelho. that should bother you. Isso deveria incomodar a gente. How do you see people? Como que nós enxergamos as pessoas? We're obligated. Temos a obrigação. We're obligated. Sempre somos obrigados. So we understand that a servant missionary Então entendemos que um servo missionário has a sense of obligation. tem um sentido de obrigação. It's a debt. É uma dívida. Look at number 2 from verse 15. Olha o versículo 15, a segunda parte aí. Só um minutinho. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Do you hear that second declaration? Ouviram essa segunda declaração? The first one, Paul says, I'm a debtor. Na primeira declaração, Paulo diz: eu That's sou devedor, obligation. tenho obrigação. Now he says, I am ready. E agora ele diz: estou pronto. You know what that is? Sabe o que é isso? It's the second qualification of a servant missionary. É a segunda qualificação de um missionário servo. It's a posture or position of availability. É uma postura de disponibilidade. Paul says, I am ready for action. Paulo diz: estou pronto para a ação. I'm available for whatever God puts in front of me. Estou disposto a qualquer coisa que Deus colocar na minha frente. I am ready to preach the gospel in Rome. Estou pronto a pregar o evangelho em Roma. Now, was that a good idea for the Apostle Paul? Pregar em Roma era uma boa ideia para o apóstolo Paulo? Don't forget that Rome was the capital of the empire. Não se esqueçam que a Roma era a capital do império. It was the center of emperor worship. Era um centro de adoração ao imperador. It was a city given over entirely to paganism. É uma cidade totalmente voltada para o paganismo. Nero was just coming into power. Nero estava entrando no poder. And so for the Apostle Paul, Rome represented danger. Para o apóstolo Paulo, então, Roma representava perigo, It represented opposition oposição, and even death. até morte. But you know what Paul saw? Mas sabe o que Paulo via? Opportunity. Oportunidade. And he was about being ready and willing to do whatever God E ele wanted. estava pronto e disposto a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. And of course, you know Paul's story. E vocês conhecem a história de Paulo? He was imprisoned in Philippi. Foi preso em Filipos. He was literally chased out of Thessalonica. Foi escorraçado de Tessalônica. He was smuggled out of Berea. Tiveram que sair escondido de Bereia. He was laughed at in Athens. Deram risada dele em He Atenas. was mobbed in Jerusalem. Foi atacado em Jerusalém. And his message was considered foolishness to the Greeks. A sua mensagem era considerada como tolice pelos And it was a gregos. stumbling block to the Jews. E era uma pedra de tropeço para os judeus. And I can just imagine Paul's friends coming around him and say, Paul, don't go to Rome. Eu posso imaginar os amigos de Paulo cercando e dizendo: Paulo, não vá para Roma. They're going to kill you Vão over matar there. você. Reminds me of one of my favorite missionaries. Isso me faz lembrar de um dos meus missionários favoritos. His name is John Payton. You ever heard of John Payton before? O nome dele é John Payton. Alguém já ouviu falar sobre esse camarada? He went to the island of Vanuatu in the South Pacific back in the 1800s. Ele foi nos anos 1865 para a ilha de Vanuatu. And I'm pleased to tell you, Word of Life just actually started ministry in Vanuatu with two couples just a few weeks ago. E eu tenho o prazer de informar para vocês que a Palavra da Vida começou o ministério em Vanuatu há 2 semanas atrás com 2 casais que foram para lá. But John Payton was 32 years old, Mas esse missionário John Payton tinha 32 anos, preparing to go to this island. preparando para ir para essa ilha. This island that was known for cannibalism. Essa ilha que era conhecida por ter canibais nessa ilha. He was at his church, Estava na sua igreja and an old man came up to him, e um senhor de idade se aproximou dele and he said, John, the cannibals. e ele falou: John, tem He canibais. says, you will be eaten by cannibals. Você vai ser comido por canibais. And I love what John Payton said to this man. E John Payton respondeu para esse homem: He said, sir, you're getting very old now, Meu querido senhor, o senhor está ficando idoso and your body will soon be laid in the grave, e logo o seu corpo será deitado numa cova there to be eaten by worms. e lá você vai ser comido por vermes.
And he said, I confess to you Confesso para você, that if I can but live and die se eu puder viver e morrer, serving and honoring the Lord Jesus, servindo e honrando o Senhor Jesus, it makes no difference to me whether I'm eaten by cannibals. não faz diferença para mim se eu sou comido Or by por canibais worms. ou por vermes. He said, by the way, in the resurrection day, we're going to have the same incredible bodies. E a propósito, na ressurreição nós vamos ter os corpos maravilhosos, We'll be in iguais. the likeness of our risen Redeemer. Estaremos como nosso Redentor que vive. Now, if they had microphones back then, I guess he would have dropped the microphone, right? Se tivesse microfones naquela época, acho que teria deixado cair o microfone depois dessa. But you know what that is? Sabe o que é isso? That's a servant missionary. Esse é um servo missionário. He's saying, I am ready. Estou dizendo, eu estou pronto, Whatever it takes, seja o que for, I'm available. estou disponível. That's what God wants. É isso que Deus quer. And so Paul says, hey, I'm a debtor. Paulo diz, sou devedor, That's a sense of obligation. é um sentido de obrigação. I am ready. Estou pronto, That's a posture of availability. uma postura de disponibilidade. One last thing from verse 16. Última coisa, versículo 16. It says, for I am not ashamed. Ele diz, eu não tenho vergonha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Did you catch that third declaration? Já pegaram essa terceira declaração? I am not ashamed. Eu não me envergonho. You know what that is? Sabe o que é isso? That's the third qualification of a servant missionary. Terceira qualificação de um servo missionário. It's a heart that is full of assurance. É um coração que está cheio de segurança. A servant missionary humbly serves Um servo missionário serve humildemente, with a heart full of assurance and confidence. com um coração cheio de segurança e confiança. It's a confidence not in themselves, Não é uma confiança em si mesmo, but in the one whom they serve mas naquele a quem serve, a quem ele serve, and in sharing his message. e compartilhando a sua mensagem. You know, if there's ever a place for Paul to be ashamed, Se tiver algum lugar que Paulo devia ter vergonha, it was in Rome. We just talked about seria that. em Roma. Acabamos de falar sobre It was isso. a proud city. Era uma cidade muito cheia de orgulho. It was the center of intellectualism in Rome. Era o centro do intelectualismo. It was the home of every conceivable idol. Era o lar de todos os ídolos concebíveis. So put yourself in the place of the Apostle Paul. Então se coloque no lugar do apóstolo Paulo. Here he is, a tent maker by trade. Aqui está um simples fazedor de tendas. He's bringing a message about a Jewish carpenter named Jesus. Ele está trazendo a mensagem de um carpinteiro judeu chamado Jesus. And this Jesus died a criminal's death on a Roman cross. E esse Jesus morreu a morte de um criminoso numa cruz romana. If you hear that, Se você ouvir isso, you're like, that sounds kind of crazy. parece uma loucura isso. I mean, I'm not sure I would share all this. Eu acho que não é bom compartilhar tudo isso. But Paul says, no, Mas Paulo diz, não, I'm not eu não ashamed. tenho vergonha. I'm not ashamed of the gospel. Não tenho vergonha do Evangelho. He had assurance. Ele tinha segurança. Now, I've thought a lot about this. Pensei muito a respeito disso. Where did that assurance come from for Paul? De onde vinha essa segurança toda que Paulo tinha? The answer is right here in this text. E a resposta está aqui Verse nesse texto. 16. Versículo 16. Paul had a heart full of assurance because he knew that the gospel is superior. Ele tinha um coração seguro porque ele sabia que o Evangelho era superior. Look at verse 16. Olha o versículo 16. What does it say? O que esse It versículo says, diz? it is the gospel of Christ. Ele diz que é o Evangelho de Cristo. And so the gospel is not some fairy tale. Então o Evangelho não é um conto de fadas. It's not a story made up by a bunch of men. Não é uma história que foi inventada por homens. No, the gospel is from God about his son Jesus Christ. O Evangelho é por Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo. Nothing compares to it. Nada se compara a isso. There's no reason to be embarrassed. Não tem razão para me envergonhar. But you know why else Paul had assurance? Mas eu sempre tenho essa segurança. Because he knew that the gospel is sufficient. Ele tinha essa segurança porque o Evangelho também é suficiente. You need to realize that the gospel does not simply contain the power of God. O Evangelho não simplesmente contém o poder de Deus. Look at the verse. What does it say? O versículo diz que o Evangelho é o It says that the gospel is the power of God unto salvation. é o poder de Deus para a salvação. And I'm here to tell you tonight that it's the gospel that makes the difference. E eu estou aqui para dizer para vocês que é o Evangelho que faz a diferença. The power of God and the poder de gospel Deus. penetrates any culture, any language, any heart. E o Evangelho penetra qualquer linguagem, qualquer coração.
The gospel is sufficient, right? O evangelho é suficiente. Do you really believe that? Você crê nisso de verdade? Sometimes we have doubts, right? Às vezes nós duvidamos, não é mesmo? Just a few weeks ago, I received a story from our team in Vietnam. Há algumas semanas atrás eu recebi uma história da nossa equipe PV lá no Vietnã. As you probably know, Vietnam is a difficult place. Você sabe que o Vietnã não é um lugar muito agradável. It's a new ministry for Word of Life. É um novo ministério para a Palavra da Vida. It's a communist country. É um país comunista. And our team wrote me and said, hey, we just had an amazing event. E a nossa equipe disse, olha, acabamos de ter um evento maravilhoso. And they went to a church that has about 25 people that go. Foram para uma igreja que tinha uns 25 pessoas que frequentavam ali. Like, wow, that's a really small church. Então, essa igreja é Well, pequenininha. they too had their doubts, Eles também tinham algumas dúvidas, but they went to the church. mas foram para essa igreja. You know how many people showed up? Sabe quantas pessoas apareceram? 50 people showed up. 50 pessoas apareceram. More than double that actually go to that church. Mais do que o dobro das pessoas que frequentavam aquela igreja. Parents and children and Pais, teenagers. filhos, adolescentes. And they shared the gospel. E compartilharam o evangelho. This is a communist country. Esse é um país comunista. Things are not easy. As coisas não são fáceis. As they shared the gospel, E compartilharam o evangelho. God's power was so clear O poder de Deus foi tão claro. because 40 trusted Christ that night. 40 pessoas confiaram em Cristo naquele dia. 40 out of 50. 40 de 50. You know what that is? Sabe o que é isso? That's the power of the gospel. É o poder do evangelho. It is sufficient. É suficiente. And Paul knew that. E Paulo sabia His disso. heart was full of assurance. Seu coração estava cheio de segurança. But you know why else he had assurance? Sabe outra razão que ele tinha essa Because he knew that segurança? the gospel is simple. E sabia que o evangelho é simples. Look at the verse again. Olha o versículo de It novo. says that it is the power of God unto salvation for everyone who believes. É o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. It doesn't get much simpler than that, does it? Não dá para ficar mais simples que isso, não é mesmo? It's hard for our world to understand. É difícil para o mundo entender isso. People think, well, I got to do something to get in favor with God. As pessoas falam, tem que fazer alguma coisa para ter favor diante de Deus. No, you don't. Just have faith, trust, believe. Não tem que fazer nada, você tem que confiar. Believe in Jesus Christ as the only one who can save you from your Confiar em sin. Jesus Cristo como o único que pode se salvar dos seus pecados. Paul knew that the gospel is simple. Paulo sabia que o evangelho é simples. But one last thing. Uma última coisa. Paul's assurance came from realizing that the gospel is for everyone. A segurança de Paulo vinha da certeza que o evangelho é para todas as It pessoas. says it right here in the text. It is for everyone who believes. Ali na palavra mesmo diz, para todo aquele que crê. And so the gospel is not some exclusive message for just a select few group of believers, of Então, people. o evangelho não é uma mensagem exclusiva para um pequeno grupo de pessoas, It is for everyone. é para todos. 2 Peter 3:9, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance, right? 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. And so it doesn't matter what country a person lives in, Então não importa que país a pessoa viva, doesn't matter what their religion is, qual a sua religião, what their background or lifestyle is. seu pano de fundo, seu estilo de vida, The gospel is for everyone who believes. o evangelho para todo o que crê. And what an assurance and confidence that we have. Que segurança e confiança que nós temos. And that confidence coming knowing that we have the gospel. A confiança vindo do fato que nós temos o evangelho. It's the power of God that transforms lives. É o poder de Deus que transforma vidas. It's not our abilities and not our skills that change people's lives. Não é as minhas habilidades, meus talentos que muda a vida das pessoas. Sometimes we think it's all about us. Às vezes a gente pensa que a responsabilidade é toda nossa. But what Paul was saying, look, I'm just a servant. Mas Paulo está dizendo, eu sou apenas um servo. I serve Jesus Christ. Eu sirvo a Jesus Cristo. It's his ministry. É o ministério dele. And it's his message. É a sua mensagem. Don't look at me. Não olhe para mim. Back some years ago, Alguns anos atrás, back when I first began with Word of Life's international division, quando eu comecei na parte internacional da Palavra da Vida, the founder of Word of Life came to me and said, look, I've got an amazing trip I want you to take. o fundador da Palavra da Vida falou, olha, tem uma viagem fantástica que eu quero que você faça. And I was just brand new in the ministry. Eu era novinho, verdinho no He said, ministério. how would you like to go to the jungles of Venezuela and Colombia? Que tal você ir para as selvas de Venezuela e Colômbia? I said, Uncle Jack, that would be amazing. Eu falei, tio Jack, seria fantástico fazer He isso. said, well, they wanted me to go, Eles queriam que eu fosse, but I can't.
Queriam que o Jack fosse, mas ele não podia ir. And while you're there, you're going to dedicate the new Bible Institute there in Venezuela. E a propósito, enquanto você estiver lá, Dom, você vai inaugurar o novo Instituto Bíblico na Venezuela. I thought, this is going to be incredible. E ele pensou, vai ser incrível isso. I'm going to be a pioneer missionary in the jungles Eu vou ser um missionário pioneiro nas selvas for 1 week. por uma semana. And so I got on an airplane. Então entrei no avião, I rode in a pickup truck for a while. andei numa caminhonete por um pouco, Ended up in a boat depois num barco for hours. por horas. And the thing I was most excited about going to the jungles, Uma das coisas que estava mais me empolgando para ir nessa viagem nas selvas, I was going to meet a very special missionary lady. eu ia conhecer uma mulher missionária muito especial. Her name was Sophie Mueller. O nome dela era Sofia Müller. And I had prayed for this woman my whole life. A minha vida inteira eu orei por essa mulher. Thought, man, she's going to be so excited to see me. I'm going to love to see her. Ela vai estar tão empolgada em me ver e vou ficar empolgado em vê-la. And I got to the side of the river, Quando cheguei na beira do rio, and there was Sophie Mueller. lá estava Sofia Müller. She was almost 80 years old at that point. Nessa altura tinha quase 80 anos de idade. And she was a lady that had planted many churches in the jungles. É uma mulher que plantou inúmeras igrejas nas selvas. She translated the Bible into multiple languages and dialects. Traduziu a Bíblia para muitos dialetos e línguas. They say tens of thousands of missionaries came to Christ through her life and ministry. Milhares de missionários vieram a Cristo pelo seu ministério. I thought, this is going to be amazing. Eu pensei, isso vai ser And fantástico. so there she is beside the river. Então ela está ali do lado do She rio. had this umbrella in her hand. E ela estava com um guarda-chuva na mão. And she looked at me and put the umbrella in my face. E apontou esse guarda-chuva para minha cara. And she said, who are you? E perguntou, quem é você? I said, well, I'm Don. I'm from the office in New York. Eu sou Don, sou lá do escritório em Nova York. She said, well, I don't want you here. Mas eu não queria você aqui. I wanted Jack Wurtson Eu here. queria Jack Wurtson. But this is going to be a really good time. Eu pensei, começamos bem, vai ser muito legal esse tempo So I aqui. went to the ceremony there for the dedication of the new school. Então fui para a cerimônia da dedicação dessa nova escola. There's something I didn't realize E uma coisa que eu não percebi. is that Jack Wurtson had communicated with the field director, Jack Wurtson, had communicated to the field director there tinha indicado para o diretor daquele campo that he wanted to name the school in Sophie Mueller's honor. queria dar o nome daquela escola de Sofia Müller. I wasn't aware of this. Eu não sabia de nada disso. But after the ceremony, we went outside. Depois da cerimônia, então, nós fomos lá fora. There was this big sign out there. Tinha uma placa bem grande ali. No one had seen it before. Ninguém tinha visto ainda. And they had a sheet over it. E tinha um lençol por cima. There's literally hundreds of us all around this sign. Centenas de pessoas em volta dessa And they placa. brought Sophie to the front. Trouxeram a Sophie para frente ali. And they took the sheet off of the sign. Descerraram a placa. And for the first time, she saw her name on that sign. E pela primeira vez ela viu o nome dela naquela placa. And I thought she'd be really happy. E eu pensei, ela vai vibrar com isso. After all, we're really trying to honor this lady, right? Afinal de contas, queremos honrar essa mulher. She got very upset. Ela ficou muito irada. And she began to yell. E começou a gritar. She yelled at me. Gritou comigo. Remember, I just got there. Lembre, eu acabei de chegar. But she had her umbrella. She was waving it in my face in front of all these hundreds of people. E ela estava com esse guarda-chuva na minha cara, em frente de todas She essas asked the pessoas. question. She said, who put my name on this E ela sign? perguntou, quem colocou meu nome nessa placa? I'm like, lady, I didn't have time to make this sign. I don't know. E eu falei, mulher, eu não tenho ideia quem fez essa placa. And then she said something to the entire crowd, E ela falou então uma coisa para todo aquele povo que estava ali. waving her umbrella wildly. Chacoalhando o seu guarda-chuva. She said, I want to let everyone know here today Eu quero que todos aqui nesse dia, that all the things that have happened here through the ministry are not because of me. todas as coisas que aconteceram no ministério não aconteceram por minha causa, She said it's because of God. mas foi por causa de Deus. And she said if anyone's name should be in that sign, E se o nome de alguém vai estar nessa placa, it should be God's name. tem que ser o nome de Deus. I thought, man, this lady's really unhappy. E eu pensei, cara, essa mulher está muito infeliz. And she's also very ungrateful. E ingrata também. I was just young. I was in my 20s. Tinha uns 20 e poucos anos, muito novo. And I thought, Lord, help me. I'm going to be spending 3 days in the jungle with this lady. E aí pensei, pai, eu vou passar 3 dias na selva com essa mulher. I went back to the river a couple miles away. Aí voltei para o rio, descemos mais alguns quilômetros para baixo. I came back to the village a little while later. Mais tarde voltei para aquela mesma vila. The crowd was all gone. O povo já havia dispersado. Do you know what I found? Sabe o que eu encontrei? I found Sophie, this missionary lady, Eu encontrei a Sofia, essa mulher missionária, standing in front of that sign, de pé em frente daquela placa, waving her umbrella at the sign,
chacoalhando seu guarda-chuva na And she had direção. one of her Indian friends with his big machete, E tinha um dos seus amigos índios com um facão. and he was actually carving her name off of that E sign. ele estava com aquele facão, tirando o nome dela, Sofia, daquela placa. And I stood there and I began to cry. Eu fiquei lá e comecei a chorar. I began to realize something. E comecei a perceber algo. She was teaching me something. Ela estava ensinando algo para mim. Her confidence, her assurance. A confiança que ela tinha, a segurança que ela tinha não era em si mesma. Yes, God had used her in amazing ways over the years. Sim, claro, Deus usou essa mulher de maneiras incríveis através dos anos. But she was saying, much like the Apostle Paul does, Ela estava dizendo assim como Paulo diz: don't look at me, não olhe para mim, look at God. olhe para Deus. This is about Him. Tudo isso é por causa dele. And dear students and those staff here tonight, Queridos alunos, missionários, equipe hoje, God wants to use you. Deus quer usar você. Ele He's looking for servants, está procurando servos. but those who recognize that it's not about you, Mas aqueles que reconhecem que não é você que vai fazer, it's about the Lord Jesus Christ. é o Senhor Jesus Cristo. And when God begins to change your heart and perspective, E quando Deus começa a mudar a perspectiva do seu coração, He gives you that heart of assurance, right? Ele te dá essa segurança, não é mesmo? Wow, it's not about me. Não sou eu que vou fazer. It's about Him and the power of the gospel that changes lives. É o poder dele, do evangelho, que transforma vidas. And when you have that in view, E quando você tem essa visão, and you understand your role as a servant, e você entende o seu papel como servo, and what Jesus Christ has done for you, e o que Jesus Cristo tem feito por you then você, proclaim like Paul does, I am a debtor. e você pode então proclamar como Paulo: eu sou devedor, I am obligated. estou obrigado. That's what God wants me to É understand isso your que Deus quer. obligation. Entender a nossa obrigação. Say like Paul did, I'm ready. E dizer como Paulo: estou pronto, I'm just a servant, God. sou só um servo. I'm willing to do whatever it takes, Eu quero fazer o que for wherever it necessário, leads, aonde me levar, whatever it o costs. que for, custe o que custar. God, I'm available. Senhor, estou à sua disposição. And then you can proclaim, I'm not ashamed, E você também pode declarar: eu não tenho vergonha. because it's not about me anyway. Porque não falando de mim, I'm serving Jesus Christ. It's estou about servindo Him. Jesus Cristo. I'm not ashamed of the Não gospel. tenho vergonha do evangelho. My heart is full of assurance. Meu coração está cheio de segurança. The three qualifications 3 qualificações of a servant missionary. de um servo missionário. Vamos orar. Nosso Pai, nessa noite, mais uma vez, ouvimos e nos alegramos com a vida de 2 servos que estamos honrando nessa noite. E ouvimos também as declarações do teu servo, Paulo, sobre o que o Senhor espera de um servo missionário. Pai querido, só o Senhor pode mexer em nossos corações. E pedimos, Pai, eu peço para mim, eu peço para os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui nessa noite, que nos dê esse senso, esse sentido de obrigação. Nós recebemos tudo, devemos tudo para o Senhor. Pai, nos dê esse coração também de obrigação, esse sentido de segurança que podemos ter e não ter vergonha do seu evangelho. A minha oração, Pai, como sempre, é que todos aqui sejam movidos pelo Senhor. E que desse encontro aqui, o Senhor faça grandes coisas no Brasil e no mundo todo. Para a sua honra e sua glória, oramos certos, seguros que o Senhor está aqui entre nós, nos ouve e irá nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Para dar
Bem, essa música, Dona Marianne queria cantar. E eu quero convidar o casal a vir aqui à frente. Davi, ajude-os, por favor. Vocês podem se assentar aqui. Nós teremos um tempo de homenagem a vocês. Acho que se tem um lugar que eles não gostariam de estar é aqui. Mas em alguns momentos da vida a gente não manda. Então, eu queria primeiro passar à mão de vocês uma camiseta. Nós fizemos essa camiseta há alguns anos no seminário. E seu Davi e Dona Marianne estavam nos Estados Unidos em tratamento médico, seu Davi. E quando eles voltaram, a Dona Marianne falou assim: eu não tenho essa camiseta. Então agora a senhora tem. Muito bem. O senhor também tem uma camiseta para chamar. Essa camiseta, ela tem... Por favor, senhora, vire para os demais aí. Não. A camiseta. Sim, ó. Esdras 7:10, bem evidenciado a filosofia da nossa escola, que foi, desde o seu início, trazida por este casal, estudar, praticar e ensinar. E nós temos o desenho do núcleo acadêmico, que foi feito a lápis pelo seu Davi Cox. Então, ele é o autor da camisa. Muito bem. Se vocês depois quiserem uma camisa dessa, nós temos ainda algumas poucas ali na nossa livraria, tá bom? Assim como as canecas também, temos algumas. Seu Davi, o senhor, uma pessoa que não gosta de falar de sopetão. Desculpa, mais uma vez, segunda vez hoje, seu Davi, eu vou acabar com o senhor. Mas eu queria que o senhor desse um único conselho para estes alunos, ex-alunos e demais irmãos que estão aqui nesta noite. Se você quer que a boa mão de Deus esteja sobre você, estude a palavra, aplique a palavra à sua vida e compartilhe com outros. Davi. Muito obrigado. Dentro das homenagens, nós escolhemos um dos filhos para trazer também um breve testemunho, relato. E Davi. Muito bem. Refletindo naquilo que eu poderia falar para homenagear meus pais e representando a família, pensei que poderia pedir para cada um da família mencionar uma característica sobre mom e dad, grandma e grandpa, ou Didi e Grampy, como são conhecidos pelos bisnetos. Mas, porém, todavia, ao refletir e pensar melhor que nós somos 4 filhos, mais noras e genros, 20 netos, mais 13 genros e noras, 34 bisnetos, que inclui 2 que já estão no céu, e mais 4 bisnetos que ainda chegarão este ano, que se você fez a soma, este clã chegou a 73, pedindo uma característica deles, de cada um, nós estaríamos aqui até amanhã. Então eu decidi só incluir da minha geração, nós 4 filhos, noras e genros, e pedi a eles que me dessem uma característica que eles pensam muito, que representa mom e dad. Então vou ler, e vou não representando, não dando nome de quem falou, mas
alistando as características aqui. Que somos nós, Davi e Cindy, Carol Sue e Davi, Steve e Miriam, e Kimberly e Keith, marido da Kimberly, teve que sair, esteve aqui mais cedo na semana. Tivemos um tempo muito gostoso, nós 4 filhos, genros e noras, com meus pais, na quarta-feira, em um tempo de compartilhar. E algumas dessas coisas foram mencionadas, vou simplesmente ler aqui. Fidelidade, intencionalidade, guerreiros em oração, a importância da multiplicação, não lá de Gênesis 1:28, multipliquem-se e encham a terra, se bem que também, né? Mas a ideia de multiplicação no ministério, não adição, mas multiplicação via o discipulado. Intencionalidade no investir na família, filhos, genros, noras, netos, bisnetos. Organizados, generosos, sabendo priorizar aquilo que Deus tinha para vocês fazerem. Aventureiros, isso se referiu um pouco mais ao Dad, ao meu pai, nos levando para escalar montanhas, canoar, rafting e mais outras coisas. Mas eu diria também da minha mãe, esse espírito aventureiro que foi mencionado no teatro aí, primeiros 7, 8 meses aqui, morando aqui sem energia elétrica. Isso é aventura. Cristocêntricos, biblicamente orientados, hospitaleiros, pessoas que estimulam crescimento em outros, líderes humildes, servos. Tudo isso é verdade e nós poderíamos falar muito mais. Porém, o verdadeiro servo não gosta de chamar atenção para si, e sim para o seu mestre, como acabamos de ouvir o Dawn falar da Sophie Muller. Meu pai, já ouvi ele falar muitas vezes, eu não quero nenhum prédio, depois de eu morrer, não me façam um monumento ou prédio em meu nome, não coloquem. O verdadeiro servo realmente não gosta de chamar atenção para si, mas para o seu mestre. Como a talhadeira, o formão, que é apenas uma ferramenta na mão do carpinteiro, mestre, usado para fazer algo belo para a sua glória. Este é o servo. O foco, como temos sido tão bem lembrados essa semana, o foco é Cristo, não o servo. O servo é servo de Cristo. Isto tem sido verdade na vida e ministérios do, como conhecido a todos, seu Davi e Dona Marianne. Mas quero terminar a minha fala ilustrando essa verdade da vida deles com os versículos prediletos deles, tanto da minha mãe como do meu pai, que ilustra bem essa ênfase do servo, a ênfase no mestre. Da minha mãe, versículos prediletos, e as alunas casadas, e o Rodrigo, que está aqui, ex-aluno, compôs uma música com esses 2 versículos, que nós todos conhecemos também. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E do meu pai, talvez nem todos saibam, eu não sei se é o predileto, mas é um dos. Romanos 11:36. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para sempre. Amém.
Em nome de toda a família, o pequeno clã de 73, Mom e Dad, Grandma e Grandpa, Gigi e Grampy, muito obrigado por focar em Cristo e nos apontar para Ele. Eu vou chamar todos, você pode deixar e subir. Muito bem. Você pode sentar. Eu falei hoje à tarde, eu já vi o seu Davi verter algumas lágrimas. Estou esperando as suas, dona Maria. Brincadeira. Eu quero convidar o Equilibra, que são os nossos diretores da Palavra da Vida Brasil. Eles também terão o seu tempo de homenagens e reconhecimentos. A parte da história da Palavra da Vida Brasil, que a gente às vezes esquece, é que ele começou com 2 casais, Ari e Mili, Haroldo e Débora, que vieram desbravar aqui e começaram um ministério que eles conheciam nos Estados Unidos, mas não aqui no Brasil. E depois de começar a ganhar vulto e pessoas se convertendo, eles perceberam que muitos jovens saíam do acampamento com fogo no coração, mas iam para as igrejas e seminários e não era incentivado que eles continuassem, né, a se tornar evangelistas, missionários, enfim, servir ao Senhor. Então, diz a lenda, daqui eu desse tamanho assim, mas diz a lenda que então eles começaram a orar e pensar, puxa, precisamos de começar uma escola aqui. E paralelamente Deus estava mexendo no coração de Davi e Marianne, e eles então foram chamados para o Brasil para começar essa escola que hoje nós conhecemos como Seminário Bíblico Palavra da Vida. E a partir desse momento, então, essa foi a primeira escola da Palavra da Vida no mundo, e esse modelo então foi replicado aqui no Brasil em 3 lugares diferentes e por todo o mundo também, não só as escolas PV, mas muitos outros seminários a copiar esse modelo que Deus colocou no coração do seu Davi e dona Marianne. E por isso somos muito gratos. E a OPV, a Palavra da Vida, cresceu daqui, foi para Recife, depois para Curitiba, depois para Porto Alegre. Enfim, hoje estamos em 11 locais diferentes. E hoje nós temos o privilégio de ter quase todos os nossos diretores regionais estão aqui. Temos o Gary Parker, que é o representante lá do PV Norte, não pôde estar aqui, está nos Estados Unidos, mas no Nordeste, o Ivan Correia está aqui. Acho que é um nordestino que puxou as palmas lá. Temos no Centro-Oeste, Marcos e Gisele da Mota. Aqui no Sudeste, Thomas Schneider e Valdir, e Agnes e Kika. Que são esses homens sem as suas esposas, né? Lá no Paraná, temos o Júnior Borges. E no Rio Grande do Sul, temos Daniel e Priscila Dias, que estão ali. E Marcos Mota, representando o PV Centro-Oeste, quer fazer uma homenagem especial para o seu Davi e dona Marianne. Seu Davi e dona Marianne, para nós é uma alegria muito grande e em nome do Palavra da Vida Centro-Oeste, eu quero deixar com vocês uma placa. Seu Davi, a influência do Senhor foi muito além do que em nossas vidas aqui no seminário e dos outros missionários que estão lá, mas a gente teve a oportunidade de ter o seu Davi lá, com a nossa equipe, uma semana, sentando à tarde, nas manhãs, conversando sobre o nosso foco, o nosso propósito, e foi um tempo muito especial e marcou muito a vida de todos. Muito obrigado por isso. Eu queria deixar com vocês uma placa que reflete um pouco da vida de vocês, marcando vidas, que diz o seguinte: Senhor Davi e Marianne Cox, somos gratos a Deus
por seus 60 anos de ministério no Brasil. Louvamos a Ele por serem grande exemplo de vida e fé, por nos encorajarem ao ministério de vida na vida e por sempre nos lembrarem do serviço cristão, pois o líder que não serve, não serve. Deus abençoe vocês. Valeu, Matinha. Muito obrigado, Marcos, por essa homenagem. E eu também, então, só queria mais uma vez apresentar essa equipe de liderança Brasil. E desde 97 Deus tem me dado o privilégio de estar na cadeira, numa cadeira importante, mesmo não sendo importante, mas eu já pedi para um equipante ir lá pintar por cima do meu nome que está na placa, para não... Brincadeira. Não fiz isso. Está lá ainda, eu acho. Mas eu tenho o privilégio e o prazer de ter ao meu lado também durante mais de 30 anos a minha querida esposa, que está aqui também. E nós temos tendo o prazer de servir juntos, eu com a Eliana, nesses 30 anos, junto com essa equipe aí, que Deus, eu creio que vai continuar expandindo o ministério. Falei para o senhor Davi hoje à tarde, ele nem tem 90 anos, tem muita lenha para queimar ainda, e ele vai ver outras escolas surgindo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Amém? Isso, muito bem. Eu estou aqui representando toda a equipe da PV Sudeste, toda a equipe do seminário e a equipe dos outros setores e departamentos que compartilham dessa mesma característica. Nós todos carregamos um pouquinho de seu Davi e de Dona Mary Ann também dentro de nós. E o exemplo deles, a influência deles, sempre foi importante desde os tempos de alunos e continua sendo importante nas nossas vidas. E eu vou pedir para Marci chegar aqui e representar a equipe do seminário e também a equipe da região sudeste, entregando um presentinho para a Dona Mary Ann. Isso, a senhora vai ter que comer isso tudo. E a equipe do seminário veio com uma ideia muito interessante, muito legal, para homenagear o seu Davi. Não é uma placa, não é uma faixa, mas é o que, Sidão? Conta pra gente de onde surgiu essa ideia e o valor de cada uma dessas páginas aí, Sidão. Nós queremos deixar gravado, não só para vocês, mas principalmente para as próximas gerações, um tributo à vida de vocês. E nada melhor do que com palavras registradas. Então nós, nesta noite, lançamos um livro que se chama Vida em Vidas, o legado de Davi Cox. Escrito por diversos autores, muitas mãos, e eu quero chamar cada uma dessas mãos, pés e corpos também, aqui à frente. Então, por ordem de chamada, vocês vão entrar por ali, tá bom? Davi Cox Jr., Carol Sumerk, Stephen Cox, Kimberly Anderson, fizeram os 4 o prefácio. Vocês podem subir. A introdução feita por John Herdheimer Jr., e os capítulos escritos por Ebenezer Bittencourt, Valentim e Priscila Jarski, Daniel e Malde Reis, Elder Cardim, Vera Regina Brock, Carlos Antônio Thompson Nogueira, Milton de Camargo César, Sati Júlia Mita, David John Merck, Dulcleia Santana, Daniel Fernandes Lima, Paulo César da Silva, Antônio Mendes Gonçalves, Tiago Abdala Neto, Lisânias Moura, Sérgio e Márcia Nascimento, David Merck Jr., Jairo Malmegrim Cáceres, Don Locke Jr., Alexandre Chiaradia Mendes, Fernando Leite, Artemis Fernandes Pinto, eu, Thomas Martin Schneider e... eu sou eu.
e Abimael Araújo Dias Filho. Com exceção do Dom Locke, todos nós, ex-alunos, todos livrados. Pega 2 livros para mim, rápido. Nós queremos passar a mão de vocês, um exemplar para cada um. Está chegando, esse aqui é o meu, mas já está na sua mão. E eu não, assim como Davi disse, com tantos filhos, netos, bisnetos e agregados, eu não posso deixar todos falarem, mas nós escolhemos 2. Nós, eu, o Clima, o Thomas, fizemos um questionário com 37 perguntas. E nomeamos 2 ex-alunos que vão falar neste momento. Daniel Reis e Ebenezer Bittencourt. Eles têm o tempo cronometrado para isso. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa camiseta me representa há mais de 55 anos. A primeira vez que eu ouvi o Sr. Davi falar de Esdras foi no acampamento Palavra da Vida, fazendo propaganda do então Instituto Bíblico Palavra da Vida. E eu tinha acabado de tomar a minha decisão de entregar a Deus a vida para fazer o que Ele quisesse. Depois de várias conversas com o Sr. Davi, tomei a decisão de vir e fazer o curso no nosso querido IBPV. Então, eu estou falando daquilo que tenho vivido nesses 55 anos. Aprendi sobre discipulado desde as primeiras conversas. Nós fomos juntos, Sr. Davi, para Campinas para conhecer o trabalho de discipulado dos navegadores. Nós fomos juntos para o Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, com o pastor Jack Amott, para conhecer o trabalho de discipulado de grupos pequenos. Eu aprendi aqui nos grupões do seminário do IBPV o discipulado e de vida na vida. Então eu quero mencionar aqui 2 versículos e fazer de um deles uma conta matemática que nós normalmente não fazemos. O primeiro versículo está escrito assim, em Marcos 4:20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu fiz uma conta genérica, que significa sem levar em conta alguns outros elementos para se fazer um levantamento como esse, mas se somos mais do que 2.400 ex-alunos, e se nós levarmos em conta que esses ex-alunos estão produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1, nós chegamos a um número de 456 mil pessoas. E eu vou dizer para vocês, essa é uma estimativa baixa. Se nós pensarmos no que esses 2.400 ex-alunos estão realizando pelo poder do Senhor, em nome do Senhor, para o reino do Senhor. Muito mais gente do que essa conta está sendo alcançada. E em João 15:5, que eu creio que seja também um dos textos prediletos do Sr. Davi, da Dona Mariana, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dona Mariana e Sr. Davi, vocês deram e estão dando muitos frutos. É uma matemática que nós só vamos saber lá no céu. E por que isso? Porque vocês compreendem perfeitamente que sem Jesus vocês não teriam feito nada. Mas com Jesus deram muitos frutos para a glória eterna de Deus. Amém e amém. Amém. Eu só
Está tudo anotado no meu bolso e eu esqueci antes do Ebenezer falar. Queria convidar o Marcos Steiger, a chamada da meia-noite, a nossa parceira em impressões, e eles tiveram um grande trabalho nisso. Marcos, venha. E não importa de quem tenha sido a ideia, mas nós trabalhamos num trio, eu, Davi Murk e Maria Cecília. Eu e o Davi tivemos algumas ideias e falávamos para Maria Cecília, Maria Cecília, e ela coordenou tudo isso sozinha e fez. E eu quero convidar a Maria Cecília a vir à frente também. Seu Davi e Dona Marianne, eu me sinto honrado em dizer algumas palavras, porque a sua jornada foi uma inspiração para mim. Um dia eu procurei vocês, eu disse isso para vocês, que eu colocava vocês assim um pouco mais em cima de mim, da minha família, em admiração e gratidão pela sua influência. Claro que eu poderia falar sobre tudo que já falaram. Sua caminhada com Deus, sua liderança, compromisso com a palavra, dedicação à família, perseverança nas crises, aquela crise que a gente teve que comer batata durante o mês inteiro, lembra que negócio lá? O seu coração de aprendiz, né, de ser um discípulo. Mas eu quero pontuar duas coisas, falar para vocês o seu coração. Muito obrigado pelo seu empreendedorismo. Existe uma frase que diz assim: se você não vê antes de ver, você nunca verá. O empreendedor é aquele que vê antes de ver de verdade, ele vê na mente. E se você não vê antes de ver, você nunca verá. Aos 28 anos de idade, seu Davi, o senhor aterrissou nesse país com uma fotografia na sua imaginação. O senhor viu, tinha uma imagem mental de uma escola, que seria bíblica, com investimento personalizado no discipulado, que unisse teoria e prática, que enchesse as mentes e inspirasse corações, transformasse vidas. Bom, essa imagem hoje é uma realidade. É a realidade já há muitos anos. Parabéns pelo seu empreendedorismo. Em segundo lugar, segunda virtude, o seu compromisso com a educação transformadora. O senhor acreditou que Jesus mais a Bíblia haveria de capacitar várias gerações de brasileiros, e o que efetivamente aconteceu com seus filhos, seus netos, seus bisnetos, os ex-alunos, líderes, influenciadores, formadores de opinião. O seu ministério, eu fiz uma lista, transformou meninos em homens, transformou meninas em mulheres, transformou cordeiros em leões, transformou tímidos em pregadores, transformou tolos em conselheiros, transformou vacilantes em missionários, além de homens e mulheres de negócio e educadores, engenheiros, médicos, comerciantes, todas as sortes de profissionais liberais, pais e mães comprometidos com os valores inegociáveis da palavra. É possível, queridos, que vocês em algum momento tenham dúvida sobre o tamanho da obra que vocês realizaram. Então eu quero dizer isso. Nós somos o seu legado. Nós somos. Não os prédios, não os tijolos. Nós, as pessoas. E as pessoas que nós influenciamos. Nós somos a música da sua vida. Nós somos as notas da sua sinfonia, que está sendo orquestrada durante 60 anos. Que ela soe por milhares de instrumentos e por milhares de anos, até que na eternidade ela soe ao redor do trono.
Dietrich Bonhoeffer disse: tudo que é extraordinário é essencialmente cristão. Obrigado, queridos, Marianne e Davi, por serem cristãos extraordinários. Nós sempre nos lembraremos de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma última menção: a capa foi feita pela Cris Bittencourt, filha do Ebenezer. Muito obrigado vocês que nos ajudaram. Muito obrigado. E eu acredito que este livro continuará influenciando muitas vidas. Cada um dos capítulos reflete o caráter de um líder cristão segundo a palavra de Deus. Todos eles fazem menção a diversos episódios da vida do seu Davi Cox. Você pode adquirir o seu lá no final. É um livro de 300 e tantas páginas, a R$25, porque nós queremos abençoar vocês e tantos outros que forem presenteados com ele somente hoje, tá bom? Olha, eu quero que o seu Davi e Dona Marianne façam uma dedicatória. Não vai acontecer. Não vai. Ao final, seu Davi, ao final, você pode comprar ali na livraria, ali atrás, e lá em cima, atrás das cortinas, já existe uma mesa onde o casal irá se sentar e apenas autografará o livro daqueles que quiserem. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Sim. Você fica aqui em cima, tá? Você fica aqui em cima. Nós ainda vamos... Não acabou, gente. Não acabou. Nós vamos louvar a Deus ainda com mais 2 cânticos do Paulo César. Quem adivinhar quais as 2 músicas que ele escolheu vai pagar R$25 e poder levar o seu livro. Eu já perguntei e eram as 2 que eu queria ouvir nesta noite. Paulo. Eu sempre sou colocado numa situação como essa, né? Eu tenho que cantar e ao mesmo tempo controlar as emoções. E eu quero mais uma vez louvar o Senhor pela vida do casal, distinto casal, e quero lembrar uma coisa. Há poucos dias atrás o Senhor levou o nosso querido Adalto Lourenço. E eu fico pensando em quantas e quantas vidas e quanto resultado a gente pôde ver no nosso país e fora dele através da vida de Adalto Lourenço. E eu fico pensando quantos outros que também já partiram. Eu estava com algumas pessoas contando nos meus dedos quantos deles já se foram e quanto eles representaram e quanto eles fizeram. Eu creio que essa música que Adalto Lourenço escreveu, não fui eu que escrevi essa música, Adalto Lourenço escreveu, é para todos nós e continuará sendo sempre para mim um desafio muito grande. E eu quero desafiá-los a cantar juntos, tá bom? Todos juntos, vamos cantar Mão no Arado. Acho que vocês vão lembrar. Vamos lá. Lança a semente
terra pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida, quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida. Louvado seja o Senhor. Deixa eu chamar as meninas aqui. Nós vamos cantar agora o Autor da Minha Fé. E eu queria fazer um convite a todos vocês que ficassem de pé. Onde vocês estão, ficassem de pé. E mais uma coisa. Num determinado momento da música, a letra vai dizer para que a gente dê as mãos uns aos outros. Então eu vou sinalizar e vocês farão isso aonde vocês puderem, dar as mãos uns aos outros. Outra coisa, quando chegar mais no final da música, vai ter uma parte que eu vou continuar cantando e os homens vão continuar cantando comigo. E elas duas e vocês todas, meninas e mulheres, cantarão junto com elas. A letra que elas vão cantar é aleluia, 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 aleluia. Tá combinado então? Então vamos lá. Deus nos abençoe. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória,
tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Podem dar as mãos agora mesmo no corredor, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Vamos dividir agora. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos orar. Davi, eu devia ter escrito a minha oração, porque eu não sei se eu vou conseguir. Vamos curvar as nossas frontes e agradecer a Deus pela Marianne, pelo Davi Cox. Bondoso Deus, nosso Pai. É claro que as emoções se afloram, porque são momentos tão memoráveis, que parece que nós estamos visualizando a eternidade, onde todos nós vamos cantar glórias para todos sempre. Pela Tua graça maravilhosa que enfeita os nossos caminhos, ao longo das nossas vidas, maravilhas foram realizadas, e ao longo das nossas vidas surgiram vidas tão importantes como Davi Cox e Marianne, que enfeitaram o nosso caminho, que nos sustentaram ao longo da jornada. Como é bom, ó Deus, ter homens como Davi Cox, ter mulheres como Marianne, que deixam um legado que jamais esqueceremos enquanto aqui estivermos. Portanto, toda a glória, toda a honra sejam dadas a Ti. E mais uma vez, ó Deus, Te agradecemos, porque um dia o Senhor levantou esse homem, essa mulher, que não viram impossíveis diante deles, que não eram e nunca foram conformados, avançaram. Parece-me que eles ouviram a voz que Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. E o povo marchou. E aqui tem uma grande quantidade daqueles que marcharam e estão marchando. Imagino lá na eternidade quantos estão aguardando para que nós nos juntemos a eles
e cantemos glória, glória, glória. Portanto, querido Deus e Pai, nós não merecemos esse legado tão bonito desse casal, mas é a Tua graça que nos concedeu. E que eles possam viver ainda muitos anos a nos inspirar, a nos ajudar no nosso ou nos nossos ministérios. Portanto, querido Deus, toda glória, toda honra sejam dadas a Ti. E obrigado por essas duas vidas que enfeitaram os nossos caminhos. No nome de Jesus é que oramos. Amém.